Bom dia a todas e todos. Hoje teremos aula sobre grandezas e medidas, né? Grandezas e medidas é um assunto que a gente vê um pouco no fundamental, mas eu acho que a gente não revê de um jeito satisfatório no ensino médio, né? Então, uma coisa importante que a gente tem que principalmente para os professores, né? Quando a gente vai falar de grandezas e medidas, a gente percebe que os estudantes eles não têm clareza do que é grandeza e o que é medida. É tudo meio misturado os conceitos, né? Então é importante que a gente sempre enfatize o que é grandeza, né? E o que é medida. Né? Então, grandezas que nós trabalhamos normalmente são, a gente pensa em comprimento, né? Comprimento, área, volume, massa, tempo, e aí tem uma mistura de grandeza e velocidade, né? Mas o curioso é o seguinte, né, Léo? Assim, só para interromper um pouquinho, o curioso é que ele falou tempo e tal, mas se você perguntar, normalmente, chega no ensino médio, às vezes os adultos mesmo, em geral, perguntam quem medir, ver o tamanho das coisas, né? É As verdade. pessoas respondem desse jeito, ver o tamanho das coisas, quando, na verdade, por exemplo, o tempo, né? Qual o tamanho do tempo? E a gente mede o tempo. Então, o importante é ter essa noção do que é grandeza e o que é medir. Acho que essa tem que ser um fator importante para a gente começar a conversa. Sim, sim. E aí a gente vai falar um pouco da medida de comprimento inicialmente, né? E as medidas trabalhadas. Então, a grandeza, comprimento e as unidades de medidas, elas são definidas ao longo da história da humanidade, dependendo do contexto, né? Então, às vezes, lá no início, sei lá, os egípcios escolheram o tamanho do cúbito do faraó, não foi isso, Fábio? Sei Sim. lá, na Inglaterra, na França, é do tamanho do braço do rei, ou cabeça do não sei quem, Na Inglaterra, o dedinho polegar. polegada, né? E a gente sabe que dependendo da unidade de medida que a gente escolhe, né? A gente vai ter medidas diferentes. Se a gente pegar um palmo de uma pessoa e de outra pessoa, a gente vai medir uma mesa de maneiras diferentes, né? Léo, Então, sim, só para deixar claro, então, para todo mundo, né, professores e alunos que estão aqui, grandeza, quando a gente usa essa palavra grandeza, né, que é um nome escolhido para se referir a tudo aquilo que pode ser medido. Então, tudo aquilo que pode ser medido, a gente chama de grandeza. Se pode medir, é grandeza. E aí, o que é medir? Medir, viu o que o Léo fez? Se eu usar uma coisa, se eu usar outra, medir é comparar. Então, medir é comparar com alguma coisa. Obviamente, essa coisa a gente chama de unidade de medida. Eu tenho que saber com o que eu estou comparando, né? E isso faz diferença. E aí foi o que o Léo começou a falar assim: se eu usar um palmo é uma coisa, se eu usar o palmo de outra pessoa é outra coisa. Então, essa é a noção que eu tenho que ter. Grandeza é tudo que pode medir, e medir é comparar com alguma coisa que é a unidade de medida. Isso tem que ter muito claro e reforçado. Vamos nessa. exatamente. E aí a humanidade percebeu que, dependendo da região que se estava, tinha medidas diferentes. E isso dava muito problema, né? Principalmente com o comércio. Imagina, você vai trocar, sei lá, batatas por laranja, não sei. Aí era tudo meio na intuição, tal, mas aí as pessoas queriam alguma coisa mais precisa. E aí pensou-se numa unidade de medida padrão, né? Pelo menos naquelas regiões que tinham comércio, mas e aí pensou-se mundialmente, né? Como é que a gente consegue ter uma unidade padrão mundial, É né? porque a globalização não começou agora, né, gente? A gente fala de globalização agora, esse nome, o processo não começa agora, né? As grandes navegações, os comércios, a interação entre povos, ela é desde sempre. E aí essa coisa, né, de tentar achar alguma maneira de se comunicar entre povos de uma maneira padronizada é uma das coisas que a matemática
pode ajudar e também pode, por exemplo, né, apagar o outro, mas a gente quer considerar o fato dela que ela ajuda, tá? Exatamente. E aí, a unidade que a gente padronizou mundialmente, né, é o metro, os seus múltiplos, então é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, né? E os seus submúltiplos, são decímetro, né, centímetro e milímetro. Tem unidades de medidas menores, que é o milimicro, nanopico, né? Isso. Milímetro, Micrômetro. nanômetro. Isso. E picômetro. É isso aí mesmo, o nome é esse. Enfim. E tem uma unidade de comprimento a maior que a gente usa, que é anos-luz, né? Quanto que a distância que a luz percorre em um ano, certo? Muito bem. Em alguns países, tipo Estados Unidos e Inglaterra, ainda se usa outra unidade de medida que não é internacional, né? Jardas, polegadas, milhas, etc. Então, não sei se a gente pode dizer que eles são chatos, mas eles são diferentes do resto do mundo, né? Enfim. Chamados de medidas imperiais, né? Bom, então, existe uma história da medida, né? Das grandezas e medidas, que é uma coisa muito interessante, assim, né? Da gente buscar. Depois eu posso colocar lá no... Vou colocar lá no Classroom um documentário chamado A Medida de Todas as Coisas, né? Que é a história de como se desenvolveu essa busca de uma unidade padrão mundial, né? Então, historicamente, quem tinha o poder econômico, né, queria padronizar do jeito dele. Então, França e Inglaterra sempre brigaram com relação a isso, né? Então, a gente precisa, quer dizer, eles estavam pensando de alguma maneira a unificar isso, né? E o comprimento foi uma das primeiras coisas, uma das primeiras grandezas, não foi, Fábio, para se tentar unificar, né? Uhum. É, Assim. Não, e aí tem várias coisas, né? Assim, o marco inicial de alguma coisa, né? Ter um referencial, tudo isso é discutido politicamente. Que deixe claro que tudo isso tem a ver com política, tá, gente? Então, é. mesmo as escolhas de medidas e interferências é tudo política, tá? Bom, então, assim, uma coisa legal, falando um pouco para os professores e professoras, debater isso com os estudantes, né? E perguntar para eles assim: imagine que vocês são os cientistas que vão definir para o mundo inteiro uma medida de comprimento, tá? Imagina que vocês são os responsáveis por fazer isso. O que vocês elegeriam como sendo essa unidade de medida do planeta Terra, né? E aí você vai escutar várias possibilidades dos estudantes. É legal que a gente comece a questionar isso. Então, eu falo assim, vamos pegar o tamanho do braço do rei da Inglaterra, sei lá, da rainha da Inglaterra. Mas aí o que acontece é que toda vez que morre um rei, vem outro rei, esse tamanho muda, né? Então, a gente precisa pensar em algo mais universal, assim, né? Exatamente, a polegada, por exemplo. Então, o que vocês elegeriam porque tem que ser algo imutável, né? Algo imutável. Caramba. Então, Desculpa, gente. O Beija-Flor veio me visitar aqui, dentro da minha pensou, casa. Olha aqui, gente. É porque vocês não estão vendo. pensou-se em alguma coisa da natureza, né? Se a gente pegar alguma coisa da natureza, e alguma coisa imutável da natureza, né? Então, beleza, não vai ter briga, não vai ter rei de França ou rei da Inglaterra que vai ser o privilegiado de ter o tamanho do braço definido para o mundo inteiro, certo? Então, pensou-se, acho que essa é uma ideia dos franceses,
em pegar a circunferência do planeta Terra, né? Eu acho que a circunferência maior, né? Então é um meridiano, por exemplo, o meridiano de Greenwich. E aí eles tinham essa medida e eles fizeram uma fração, né? Então aqui está o meridiano, por exemplo. E aí eles dividiram esse meridiano numa fração de forma que chegasse próximo do metro que eles tinham, os franceses. Então, teoricamente, o comprimento da Terra não mudaria, né? A gente sabe que sempre muda, mas enfim. Aí fizeram essa aproximação e aí definiu-se o metro. E aí esse metro está guardado lá na França, num lugar que é tão sagrado assim que nem na guerra invadem esse lugar, né? Tem um acordo internacional. Ok? E aí foi, com o tempo, pensar em outras possibilidades, e hoje em dia a gente define um metro com relação à luz, né? Quanto a luz percorre numa determinada fração de tempo lá. Tá? Eu não sei exatamente como eles definiram essa fração, mas como a luz é uma coisa da natureza, né, e teoricamente imutável, então eles definiram o metro a partir da luz em uma determinada fração de tempo. Então, hoje em dia, é isso aí que nós temos. Tá? Então, é muito interessante essa história, né, de como a gente evoluiu. Tá bom? Exato. E aí depois a gente Tudo certinho, não precisa acrescentar nada, é exatamente isso. Porque a Terra, né, obviamente, muda a sua circunferência e muda também, por exemplo, o pedaço de qualquer coisa que você bota, ele se deteriora com o tempo, independente de qualquer coisa, ele vai perdendo átomos, né, vai trocando átomos com a natureza, então ele mudou também. Então, hoje o metro é definido em relação à velocidade da luz, que teoricamente, né, para a gente não muda. É isso. Muito bem. Vamos pegar uma questão facilzinha aqui do Enem 2013 e a gente vai passando de grandeza em grandeza, tá? Vamos nessa. Então, a Enem 2013, eu não sei qual é a página. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, vai lá. Bom, eu não sei. Talvez próximo da página 87, tá? Então, quem tiver com a apostila aí. A Secretaria de Saúde do município avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta que deve ser usada no trajeto de ida e volta entre sua casa e a escola. Na fase de implementação do programa, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura na escala de 1 para 25 mil, né, por um período de 5 dias. Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implementação do programa? Muito bem, então a gente tem um problema aí de escala, né? Então, se você olhar na escala, cada lado desses quadradinhos é 1 centímetro, né? E aí a gente precisa ver qual é esse trajeto aí, né? Então, vamos contabilizar aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 lados de 1 centímetro, né? Então, a gente pensa sempre assim, desenho e o real, na realidade, né? Então, a escala do desenho é de 1 para 25 mil, tá bom? E nós temos aqui, no nosso desenho, 16, tá? 16 o quê? 16 centímetros. Beleza? Então, no real, a gente vai ter uma distância D em centímetros. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação à montagem dessa proporção aqui, dessa escala? Alguma dúvida? 88. Né?
Bom, Isso. Repara que os assuntos são entrelaçados, né? A gente só vai incluindo mais coisas. Então, escala, proporção e agora dentro de grandezas e medidas, né? sim. É isso. Agora, uma outra curiosidade é o seguinte, tem um outro jeito de contabilizar esses 16 segmentos aqui, que é o seguinte, como a gente está numa malha quadriculada, necessariamente este ciclista aqui precisa percorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na horizontal, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 na vertical. Olha que beleza. Então, esse é um outro jeito de contar os 16. Vocês entenderam isso? É como se isso aqui, é como se esse pedacinho verde aqui, ó, ele fosse aqui para baixo, tá vendo? Esse pedacinho verde aqui, ó, vem aqui para baixo. Esse pedacinho verde aqui, ó, vem aqui para baixo, tá? É como se contasse tudo que está na horizontal e depois contasse tudo que está na vertical. Aí Para os professores que não tiveram acesso ou que tiveram, isso aí é o que chama geometria do táxi. É possível dar aula sobre geometria do taxista desse jeito, tá? Exatamente. Então, esses três aqui, ó, vem para o lado de cá. Esses dois aqui, vem para cá, né? E esse umzinho aqui, aqui, e esse aqui já está aqui. Tá, então, tem duas maneiras, pelo menos, né, de contarmos a distância do trajeto aí. Ok? Bom, então, montada a equaçãozinha aqui, a gente é só resolvê-la. Então, temos que D vai ser igual a 16 vezes 25 mil centímetros. Né? Esse detalhe é importante, Léo, porque o que é medir? Comparar. Eu só posso comparar coisas que são semelhantes. Eu não posso comparar quantas bananas aqui, vou comparar né, com laranja. Né? A não ser que eu criasse uma outra unidade. Nesse caso aí, a escala, ela só não tem unidades porque você está comparando as mesmas unidades de medida. Senão daria outra coisa. Não seria uma escala. Beleza. Então, olha só que interessante como a gente pode fazer essa conta. Esse 16 vezes 25 aqui, a gente pode destrinchar ele em 4 vezes 4, que é o 16, vezes 25 mil. Né? Em vez de fazer 16 vezes 25, por que eu destrinchei em 4 vezes 4? Porque a gente sabe que 4 vezes 25 é 100. Né? Exato. Então, 4 vezes 25 é 100. Ainda tem mais esses, como é 100 mil, né? Vezes 4, ou seja, 400 mil. Deu para entender? Eu acho que fica mais fácil fazer a conta desse jeito, né? Tá bom? Mas fazendo E a gente se desamarra do algoritmo, né, gente? Exatamente. A gente manipular os números ao nosso bel prazer. Então, se a gente está em centímetro e a pergunta é em quilômetros, a gente precisa lembrar o seguinte: precisamos lembrar daquela, dos múltiplos do metro, submúltiplos do metro, né? Decâmetro, hectômetro e quilômetro, certo? Uhum. Então, para transformar centímetro em quilômetro, a gente precisa 1, 2, 3, 4, 5, né? Como é que você gosta de falar, Fábio? A vírgula escorrega, né? Então, mas é porque Isso. 3, O que 4. acontece? Se você tem noção de que a unidade é como se você pensasse num sistema de numeração. Né? Você tem a unidade, aí você tem aquilo que é o inteiro da unidade e os não inteiros da unidade, né? A parte não inteira da unidade. Quando você escreve um número a partir da unidade, quer ver, Léo? Escreve o 400 ali a partir do centímetro. Né? 0, 0, 0. Ou seja, a unidade está ali. Então, se a unidade é centímetro, você vai escrever a partir daí. Olha como é que é legal você olhar agora. A vírgula está aqui, né? A unidade está no centímetro, né? Isso.
A unidade agora é centímetro, e aí você quer que a unidade seja quilômetro. E aí eu falo que ela escorrega até a unidade que quer. Exatamente. É aqui, essa unidade. Então, 4 quilômetros, resposta letra alfa. Beleza, beleza, povo? Alguma dúvida? Não dúvidas? Então tá. Vamos à próxima. Esse era bem facinho mesmo, né? É. Atendendo à encomenda de um mecânico, um soldador terá de juntar duas barras de metais diferentes. A solda utilizada tem espessura de 18 milímetros, conforme ilustrado na figura. Qual o comprimento em metros da peça resultante após a soldagem? Bom, então, na verdade, o que tem que se fazer aqui? Esse 1,5 já está em metro, 1 está em metro. Esse 18 milímetros tem que passar para metro, né? Já que a resposta aqui tem que ser em metro. Então, uma milímetro, centímetro, decímetro, metro, Isso. né? Escreve ele na unidade que está. Aqui, né? Isso. A gente quer passar para metro. Então, Isso. 0,018. Certo? Então, nós temos 1,5 mais 1 mais 0,018. Então, nós temos 2,518. É isso? D de dado? Uhum. Só tem um zerinho a mais aqui. Okay. Uma coisa interessante a se perceber é a nomenclatura, né? Não sei se isso é comum para todo mundo já percebeu isso, mas se aqui é metro, decímetro, a décima parte, centímetro, ou seja, centésima parte do metro, e milímetro, milésima parte do metro. Tá? Decâmetro, provavelmente tem a ver com 10 vezes maior. Hecto, nunca ouvi falar em hecto relacionado a 100, mas provavelmente deve ser. E o quilo é o quilo, né? É 1000 vezes maior. Ok? É facinho esse aí também, né? Muito bem. Vamos na 17. A maior piscina do mundo registrada no livro Guinness está localizada no Chile, em São Afonso del Mar, cobrindo um terreno de 8 hectares de área. Então, ó, hectares é uma outra medida, a unidade de medida de área, né? Sabe que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Então, vamos escrever isso aqui. 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Qual é o valor em metros quadrados da área coberta pelo terreno da piscina? Então, se você tem 8 hectômetros, obviamente você terá 8 hectômetros quadrados, certo? E aí o trabalho agora é transformar hectômetro quadrado em metros quadrados. Em metros quadrados. Quer dizer, Agora a gente precisa... Fala. o processo é igual de olhar para as unidades de medida, só tem um detalhe agora, né, Léo? Tá ao quadrado. Tá ao quadrado. Então vamos pensar, por que a gente desloca duas casas para a direita ou para a esquerda quando é medida quadrada? Né? Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar em um decímetro. Um decímetro. Então, se eu desenho um quadrado de 1 decímetro de lado, a minha área é uma área de 1 decímetro quadrado, concordam? Né? Essa área é de 1 decímetro
quadrado. Então, ó, quando você vê 1 decímetro quadrado, o que você interpreta disso? Você tem que interpretar que é um quadrado de 1 decímetro, né, equivalente a um quadrado de 1 decímetro de lado. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante para você entender. Quando a gente fala quilômetro quadrado, você tem que imaginar 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para lá, um quadradão. É isso que você tem que imaginar. Quando você, né, professores e professores, quando você fala sobre isso, você precisa fazer com que o estudante imagine isso. 1 metro quadrado. Você imagina, 1 metro é fácil. Isso aqui é 1 metro. Aí você bota 1 metro para cá, tem esse quadradão aqui. Isso é 1 metro quadrado. Você precisa imaginar isso. Então, 1 decímetro quadrado é um negócio desse aqui, né? 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui. É um quadradinho desse aqui, né? 1 decímetro quadrado. Ótimo. Agora, nós sabemos que 1 decímetro é equivalente a 10 centímetros, né? Se a gente pegar isso aqui e dividir em 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui é equivalente a 10 centímetros, né? Isso aqui é equivalente a 10 centímetros também. Olha só que interessante. Agora a gente pode escrever a área em centímetro. Quadrado. Então, 10 vezes 10 centímetros, isso aqui é a mesma coisa que 100 centímetros quadrados. Oh! Então, a gente acabou de mostrar que 1 decímetro quadrado são 100 centímetros quadrados. Agora, o que são 100 centímetros quadrados? São 100 desses quadradinhos aqui, ó. Perceberam? Né? Ó, se a gente for retalhar esse negócio aqui de 10 em 10, a gente vai perceber que esta área de 1 decímetro quadrado tem 100 quadradinhos desse aqui. Tá? Isso aqui é 1 centímetro quadrado. O que é 1 centímetro quadrado? É um quadrado de 1 centímetro de lado. Por essa razão, existe uma regra que diz que você tem que botar 2 casas para a direita se é quadrado, 2 casas para a esquerda se é... Entenderam? Mas vocês precisam ter consciência de que quando você está trabalhando área, você está na segunda dimensão. Você está na segunda dimensão. Quando você está trabalhando comprimento, você está na primeira dimensão. Primeira dimensão, linear, né? E quando a gente vai ver volume na próxima, né? Então, a gente já dando um spoiler, quando a gente fala de volume, e aí vem centímetro cúbico, decímetro cúbico, milímetro cúbico, metro cúbico, a gente está lidando na terceira dimensão. E aí, na terceira dimensão, por essa, a gente pode perceber esse padrão, né? Na primeira dimensão, você só multiplica por 10 ou divide por 10. Na segunda dimensão, você multiplica por 100 ou divide por 100. Então, na terceira dimensão, você vai multiplicar por 1000 ou dividir por 1000. Olha só como a matemática é linda, pessoal. Cara, eu fico impressionado com a matemática. Com o que a gente pode fazer com o pensamento humano. Deixa eu te falar, vou te fazer uma apresentação aqui, Léo, rapidinho. Só para... Você não precisa tirar o seu, não. Peraí. Depois eu tiro o meu, acho que você vai voltar a apresentar o seu. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Sim ou não? Sim, sim. Tá. Curiosidades que levam a gente depois a fazer sentido nas coisas. Então, ARI é o que significava em área, em termos agrários mesmo, tá, Léo? Então, assim, principalmente na França, tem um ARI, é um pedacinho desse aqui, ó, de 10 por 10, para morar. E hecto realmente significa 100 em grego, tá? E aí vem os hectares, que são 100 ares, são 100 quadradinhos desse.
tá? Então, hectare, né? São 100 quadradinhos desse aqui. E é por isso que um hectare é um hectômetro quadrado. Porque, olha só, daria, se eu tenho 100 desses aqui, o que eu tenho, na verdade, aqui, ó, para ter 100 desses aqui, eu teria que botar 10 aqui e 10 aqui, certo? 10 vezes 10, 100. E aí eu tenho aqui, ó, né? 100 vezes 100 metros. É isso. Essa é a curiosidade para fazer todo sentido histórico para as pessoas aí. Tá? Ah, legal. 100 Então, gramas. realmente é. Só isso. Vou parar minha Maravilha. apresentação aí para continuar. Volta aí, Léo. Acho que você vai ter que voltar aí. Eu te Tá. derrubei. Temos sim, Francisco. Peraí. Bom, então, sistematizando aqui, nós temos o seguinte, que, ó, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, né? Então, 1 decímetro quadrado corresponde a 100 centímetros quadrados. Não é isso? Tudo bem? 1 decímetro quadrado, a gente acabou de ver que 1 decímetro quadrado é equivalente a 100 centímetros quadrados. Então, na prática, a gente multiplica por 100. A gente quer dizer ir da esquerda para a direita, né? E divide por 100, o contrário. Beleza? Então, nós temos aqui decâmetro quadrado, hectômetro quadrado. Então, saindo do hectômetro e chegando no metro. Então, eu tenho que sair daqui e chegar em metro. Eu tenho que multiplicar por quanto? Se fosse só para o decâmetro, era 10 ao quadrado, certo? Então, do decâmetro, para chegar no metro, eu tenho que multiplicar por 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Ou seja, pode pensar em 4. Então, deixa eu só... 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Né? É a mesma coisa que 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 80 mil metros quadrados. Beleza, beleza, pessoal? Então, essa história toda é para chegar nos 80 mil metros quadrados e dar um entendimento de por que nós multiplicamos por 100 ou dividimos por 100 quando estamos falando de área, né? Deu para entender? Léo, Sim. em termos procedimentais, se você montar a tabela, a gente pode pensar do mesmo jeito que o outro, só que escrevendo sempre 2 algarismos ali dentro de uma casinha. E aí, de novo, a vírgula vai para a unidade que você quer. Então, por exemplo, se você tem 8 hectômetros quadrados, bota o 8 ali no hectômetro. Vou botar o 8 aí, ver se consegue de outra cor. 8. Boto o 8 aí e eu tenho que escorregar até onde eu quero. Só que eu tenho que completar isso com 2 algarismos, né? Nesse caso, 0. Acabou. Isso. Em termos procedimentais, é assim. Maravilha. Muito bem, muito bem. Então, você percebe que esse assunto, ele é dado lá no, sei lá, às vezes 6º ano, 7º ano, né? E é um monte de regrinha, assim, você não tem muita consciência do que está se fazendo. Muito bem. Volume. Espera um pouquinho. Imagina que vocês agora são os cientistas, né? De novo, vocês são os cientistas e vocês querem trabalhar, ou seja, vocês querem definir volume. Vocês querem definir volume. Então, o volume. O que é o volume, né? Grandeza, volume. E as unidades de medida mais trabalhadas, litro. Ok? Seus múltiplos e submúltiplos. Então, decalitro, hectolitro, quilolitro, que são pouquíssimos usados, né? E submúltiplos, centilitro,
Não, desculpa, decilitro, centilitro e mililitro. Então, o que a gente mais usa é o litro e o mililitro, né? Apesar de ter os outros múltiplos e submúltiplos, o que a gente mais utiliza são esses dois aí. Okay? E também temos o metro cúbico. Então, agora falando da terceira dimensão, né? Metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, milímetro cúbico, aí eles são mais utilizados, né? As Decímetro medidas cúbico, imperiais ali. milímetro. Oi? E aí vem para as medidas imperiais. As medidas imperiais dos Estados Unidos e Inglaterra, que tem a onça fluida. O nome é esquisito. Só tem um detalhe, gente. Tudo é volume. Só que hoje, em termos de comunicação, a gente diz o seguinte: as medidas litro e seus submúltiplos e múltiplos são chamadas de medida de capacidade. Porque, assim, é o volume que cabe dentro. Então, Isso. quando a gente quer saber o volume que cabe dentro, a gente fala de litro. Quando a gente quer falar de um volume, do espaço que ocupa em geral, aí a gente já usa o metro cúbico e seus múltiplos e submúltiplos. Da mesma forma, a onça fluida é o que está dentro. Ele é como se fosse o volume do que está dentro. Beleza? Isso. Então, como é que vocês definiriam um volume? Como é que vocês definiriam um litro? Alguém tem alguma ideia? Pode abrir o microfone. Nada que vocês falam é besteira não, tá, gente? Como é que vocês definiriam um litro? O que vocês pegariam da natureza ou sei lá, né? Porque a gente sabe que medir é comparar, né? A gente já falou isso lá na frente. Medir é comparar. Então, litro é uma medida. Que medida é essa, né? Estou comparando com o quê? O litro é o quê? Alguém tem alguma ideia de como definir o litro? No ideas? É a quantidade de um líquido. Pode ser. Pode ser. Mas que quantidade é essa, Gustavo? Então vamos além. Que quantidade seria? Eu sei. As coisas mais simples que a gente tem, que a gente naturaliza, são as coisas mais difíceis de explicar. Isso. Bom, beleza. O Vinícius falou que é 1 decímetro cúbico. Então, posso falar, então, Vinícius, para você, assim, pode abrir o microfone se quiser. O que é 1 decímetro cúbico? O que seria isso? Porque isso é verdade. Um décimo do metro cúbico. Não, beleza. Então, o que é 1 metro cúbico? Você está usando a definição para responder a definição. A gente quer definir exatamente isso. O que a gente chama de metro cúbico? Então, por exemplo, já que o decímetro cúbico já é um submúltiplo do metro cúbico, né? Podem tentar. Mesmo os estagiários podem falar, mesmo alunos. Acho que isso é uma coisa que não é tão natural. Opa! Isso, Alessandra. É um cubo de 1 metro de lado. Pronto. Exatamente. Pronto. Agora, pensa o seguinte, Então, olha só, Léo, rapidinho. Reparou? A gente está comparando com o cubo. Que cubo é esse? Aí, o cubo pode ter 1 metro de lado, se for 1 decímetro cúbico, vai ter 1 decímetro de lado, e assim a gente vai comparando as coisas. E agora, a partir daí, a gente pode... Então, uma alternativa, Léo, vou ter que apresentar de novo aqui rapidinho. Uma alternativa é as pessoas poderem ver a partir realmente de algo dinâmico. Ou levar coisas, né, para mostrar o que cabe dentro de um cubo, ou você usar, por exemplo, o GeoGebra, né, que você, por exemplo, pega ele e consegue fazer uma demonstração dinâmica dessas coisas, que você consegue ver todos os lados, assim, através dos desenhos. Né? Tem a janela que você olha de cima, imagina que eu estou olhando o cubo de cima, que eu vou ver um quadrado, né? E eu posso
usar aqui a janela que é 3D, que eu posso ver tudo que eu quiser aqui no cubo. Pronto. Foi. Voltou para você, né? Já tá aparecendo o meu? Não, você tem que voltar. Ah, tá. Você Tá. não parou, não. É só fixar na tela de novo. Fixar na tela o Léo. Tá aparecendo. Tá. Então, deixa eu mostrar para vocês uma aula que eu dei lá no CAP. O que é um decímetro cúbico? Um decímetro cúbico nada mais é do que um cubo de um decímetro de lado. É esse cubo aí, ó. Esses cubinhos que estão aqui dentro. E a gente nem combinou, hein, Léo? Que era uma coisa ou outra. Né? Então, o que eu estou mostrando aí que eu tenho um cubo de 1 decímetro de lado, né, 10 centímetros, e cada cubinho desse aí, que é o do material dourado, é 1 centímetro de lado. Isso é muito legal. E aí eu estou colocando esses cubinhos dentro desse cubo de 1 decímetro de lado e perguntando para os estudantes quantos cubinhos desse cabem dentro desse cubo de 1 decímetro de lado. Né? Então, a gente percebe que dá para colocar 10 numa aresta, 10 na outra e 10 na altura. Né? Tá bom? Ou seja, quantos cubinhos cabem ali dentro? Ali, ó, na base cabem 100, né? Na base 100, mas como são 10 camadas de 100, vai caber 1000. Certo? Né? Isso é muito legal. Então, vamos retomar aqui a apresentação. Já explicando aqui, se eu tenho um cubo de 1 decímetro de lado, um decímetro, o volume disso aqui é 1 decímetro cúbico, que é 1 cubo de 1 decímetro de lado. E olha só como a sequência das coisas são interessantes, porque você primeiro precisa definir o comprimento para depois definir volume. Vocês entenderam? Você precisa do comprimento para poder fazer um cubo de 1 decímetro. Né? Então, uma coisa está relacionada com a outra. Né? Isso é muito legal. Então, o comprimento vem primeiro. E a partir do comprimento, a gente define o volume. Né? Comprimentar na primeira dimensão e o volume na terceira dimensão. Tá? E, claro, a gente define metro quadrado, a área está aqui no meio da parada. Né? Então, se a gente tem... Rapidinho, Léo. Como é que surge essa unidade decímetro cúbico? É porque decímetro vezes decímetro usa a mesma lógica de representação de potência, tá, gente? É por isso que vai decímetro ao cubo. Então, se a gente Assim pegar cada ladozinho desse aqui, dividir em 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a gente tem o quê? 10 centímetros. Né? Se a gente for retalhar esse negócio todo aqui, a gente vai perceber que a gente vai ter um cubinhozinho aqui, ó. Esse cubinho aqui tem 1 centímetro cúbico. E nós percebemos que dentro desse cubo aqui nós conseguimos encaixar 10 vezes 10 vezes 10 centímetros cúbicos, ou seja, 1000 centímetros cúbicos. E aí nós temos o quê? A regra, né? Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Né? Então, 1 decímetro cúbico é equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Mas está explicado aqui por que você multiplica por 1000 ou divide por 1000. Tá? Porque você tem que pensar no cubo, 3 dimensões. Altura, largura, comprimento. Beleza, pessoal? Ficou claro isso para vocês? Né? Ó, 1
decímetro cúbico é equivalente a 1.000 centímetros cúbicos. Gostaram disso aí? Vocês já tinham visto isso alguma vez na vida? É comum para vocês ou é novidade? Novidade, né? É, maravilha. Bom, então agora, explicar. Fala, Alessandra. Bom dia, gente. Bom Eu só dia. queria fazer um comentário de professor, né? Como seria bom se nós tivéssemos tempo, né, dentro do currículo para explicar isso com calma para os alunos, para eles poderem ver essa lindeza aí que a gente acha dentro da matemática, né? E, infelizmente, dentro do sistema que a gente vive, as pedagogas que dão aula até o 5º ano, que são quem definem isso para eles, não são especialistas na matemática. Então, elas não têm nenhuma culpa de não ter esse conhecimento, elas não precisam ter, né? Mas nós, lá no Fundi 1, no Fundi 2, tivéssemos mais tempo, né, de mostrar isso com calma, e para eles, como o Fábio fala toda hora, né, dar sentido nas coisas que a gente fala, né? Como a matemática seria mais prazerosa para todos os estudantes, né? Sim. Era isso, era só um comentário / desabafo. Tá legal. Então, eu sempre acreditei na matemática que você, mesmo que você perca tempo em fazer isso, vale a pena, entendeu? Tipo, você tem um currículo para cumprir, né? Sistema apostilado, mesmo em escolas públicas e privadas, né, você tem essa pressão de você cumprir currículo, mas vale a pena perder esse tempo, entendeu? Mesmo que a gente não consiga, Sim, vale a pena. sei lá, fazer todos esses apostilas. O que importa é que você precisa transmitir ao seu estudante que a matemática ela é lógica, né? A matemática se faz através da lógica, dependendo do contexto histórico, né? Você mostrar o contexto histórico é importante para você entender por que tem onça fluida, por que tem metro cúbico, por que tem litro. Isso vale muito a pena, é muito melhor do que você simplesmente fazer um monte de exercícios repetitivos, entendeu? Sim. Né? E mostrar a matemática como uma produção humana que né, tem todo um contexto, que tem uma lógica, isso é impagável. Então, isso daí é o que vale a pena mesmo, mostrar que ela não é decorar a forma, decorar procedimento para a direita, para a esquerda, 3 casas, né? Isso não é matemática. Na verdade, é o que faz o olho do aluno brilhar, né? Que ele fala, nossa, eu adoro ouvir esse nossa, né? Quando ele descobre que uma coisa vai se encaixando na outra, né? Sim, verdade. Bom, então, vamos para os exercícios sobre volume. Antes disso, como é que se define o litro, né? A gente já falou sobre isso. Então, o cubo. Escolheu-se o cubo, né? Uma curiosidade. Escolheu-se o cubo. Poderia ter escolhido. Não sei, poderia ter escolhido um tetraedro. Poderia ter escolhido uma esfera. Poderia. Né? São muitos outros sólidos, né? Mas o cubo, ele é o mais simples, né? Para se conseguir determinar o volume, né? Então, que é o lado ao cubo, né? Então, é a figura sólida mais simples para se definir um volume, tá? Ok? Poderia ser tetraedro? Poderia. Mas aí, 1/3 da área da base vezes a altura, tal, certo? Então, o cubo é realmente a figura geométrica espacial mais simples para se determinar o volume. Por isso, a escolha do cubo. Assim como a escolha do quadrado, né? Eu já dei um spoiler aqui, mas o quadrado quer dizer, a gente já falou sobre isso, o quadrado é a figura plana mais simples para se determinar a área, tá bom? Inclusive, historicamente, o pessoal entender, a área era chamada de quadratura. Tá? Então, inclusive, se calculava a quadratura do círculo, inclusive. A área do círculo é uma aproximação de uma quadratura, só para vocês terem uma ideia. Então, mas vamos nessa.
Verdade. Então, Enem 2020, prova digital. 3 pessoas XYZ compraram plantas ornamentais de uma mesma espécie que serão cultivadas em vasos de diferentes tamanhos. O vaso escolhido pela pessoa X tem capacidade de 4 decímetros. Então, vamos escrever aqui. X, 4 decímetros cúbicos. Y, 7.000 centímetros cúbicos. E Z, 20 litros. Após um tempo do plantio das mudas, um botânico que acompanha o desenvolvimento delas realizou algumas medições e registrou que a planta que está no vaso da pessoa X tem 0,6 metros de altura. 0,6 metros de altura. Já as plantas que estão nos vasos Y e Z têm, respectivamente, alturas medindo 120 centímetros e 900 milímetros. O vaso de maior capacidade e a planta de maior altura são, respectivamente. Bom, então, o que a gente tem que fazer é... Então, uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, que é nesse slide aqui, é a relação entre litro e centímetro cúbico e decímetro cúbico, né? Vamos falar sobre isso aqui. Então, a gente pensou o seguinte, ó. Quer dizer, definiu-se o seguinte, que o 1 decímetro cúbico, então, que é esse cubo aqui, né? Esse cubo aqui, de 1 decímetro de lado, aí dentro cabe 1 litro, tá bom? Vocês conseguem imaginar isso, pessoal? Pega um litro de leite, se jogar dentro desse cubo, aí cabe exatamente dentro desse cubo, tá? Beleza? Então, definiu-se o seguinte, 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Bom, então, se 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, o que você acha que... Qual é a relação entre centímetro cúbico e litro? Então, às vezes é bom desenhar de novo, né? Então, nós temos aqui um cubo de 1 decímetro. Né? 1 decímetro. E o que seria um cubo de 1 centímetro de lado? Seria esse cubinho aqui, ó. Tá bom? Então, esse cubinho, em relação ao cubão, qual é a fração dele? Todos concordam que é 1 milésimo de 1 decímetro cúbico? 1 centímetro cúbico é 1 milésimo. Isso aqui é 1 milésimo do decímetro cúbico. Certo? Ou seja, você pega, divide esse cubão em 1000 pedaços, você tem 1 centímetro cúbico. E se isso aqui é 1 litro, o que eu posso fazer, né, para definir quanto vale? Então, daqui para cá eu dividi por 1000. Se eu dividir 1 litro por 1000, eu vou chegar em quem? Então, nós temos litro, decilitro, centilitro e mililitro. Se você pegar o litro e dividir em 1000 partes, nós temos 1 ml. Certo?
Então, nós precisamos relacionar decímetro cúbico com 1 litro e 1 centímetro cúbico com 1 mililitro. Deu para entender, pessoal? Gostou, Isabela? Né? Faz todo sentido. Né? Se você pega um litro que está dentro do cubão, você pega a milésima parte, você tem 1 mililitro. Né? Ok? Então, vamos à questão agora. Né? Então, estamos aqui com o X é 4 decímetros cúbicos, então isso aqui passa direto para litro. Concordam? Vamos botar tudo para litro? Ó. Isso aqui é a mesma coisa que 4 litros. 20 litros mantém 20 litros. E 7.000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 7 decímetros cúbicos. Concordam? Que é a mesma coisa que 7 litros. Ou seja, o Z, a gente já pode eliminar a letra A e a letra B. O Z é o que tem maior capacidade. O Z é o que tem maior capacidade. Certo? Agora vamos para a altura, que está mais... Vamos botar para quem? Para centímetro? Vamos botar para centímetro. Então, 6 metros é a mesma... 0,6 metros é a mesma coisa que 6 decímetros, 60 centímetros. Né? Aqui, 120 centímetros. E 900 milímetros é a mesma coisa que 90 centímetros. Beleza? Então, está aqui o Y como maior altura. Alternativa delta. Dúvidas, pessoal? Quem ficou na dúvida nas conversões do Léo aí, eu sugiro fazer a tabelinha. Sem vergonha nenhuma, gente. É nessa aí. Para ter certeza de onde vai cair. Sim. Tabelinha de unidade de medida é a melhor coisa do mundo. No dúvidas, podemos seguir, então? Vamos lá. Voltar na outra página para tirar um print. Essa daqui? Bom, você sabe que isso fica gravado, né, Ana? De qualquer maneira, a gente vai postar no YouTube, no Classroom, tá? Então, vamos para Enem 2020, prova digital. Quer fazer uma inferência, Alessandro? Não, só em relação à aula gravada, desculpa, a aula da semana passada vocês não postaram, né? Eu postei hoje de manhã. Hoje. Ah, tá, porque eu não consegui assistir inteira, e eu fiquei olhando, não consegui achar durante a semana. Não, tudo bem, eu olho depois, então, obrigada. Vamos lá. É comum as cooperativas venderem seus produtos a diversos estabelecimentos. Uma cooperativa láctea destinou 4 metros cúbicos de leite do total produzido para análise em um laboratório da região, separados igualmente em 4.000 embalagens de mesma capacidade. Qual o volume de leite em mililitro contido em cada embalagem? Bom, então o que a gente precisa fazer? Pegar 4 metros cúbicos e dividir por 4.000 embalagens, correto? Mas a pergunta é em mililitro. Ok? Então, o que a gente precisa fazer é transformar metro cúbico em mililitro. Alguma dúvida, pessoal? A gente precisa transformar. Então, vamos botar aqui a tabelinha. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Eita, caramba. Mililitro. Pera, deixa eu transformar esse negócio em metro primeiro em litro, quer dizer. Vou transformar em litro primeiro para depois transformar em mililitro, tá? É mais fácil. Então, a gente sabe que 4 metros cúbicos. Imagina o seguinte, pessoal. Você tem que imaginar um cubo de 1 metro de largura, de comprimento e de altura, certo? Nesse cubão aqui, quantos litros vocês acham que cabe? Em um cubo
em um cubo de 1 metro de lado. Quantos litros? Imagina aí na sua sala, no seu quarto, um cubo de 1 metro de lado. Metro de comprimento, altura, largura. Quantos litros vocês acham que tem? 1000, exatamente. Né? Porque você pega 1 metro e divide em 10 partes, você tem o quê? 1 decímetro. Certo? E aí a gente sabe que num decímetro cabe em 1 litro. E aí bota 1000 desses cubinhos dentro desse cubão, vai dar exatamente 1000. Tá? Então, no caso aqui, 1000 litros. Então, em 4 metros cúbicos, a gente pode transformar em 4.000 decímetros cúbicos, que na verdade são 4.000 litros. Certo? E a gente divide por 4.000 embalagens. Né? Ou seja, a gente tem 1 litro por embalagem. Se a gente tem 1 litro por embalagem, quantos mililitros a gente tem por embalagem? Isso aqui nem precisa. Então, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Então, 1 litro, mesma coisa que 1000 mililitros. Então, 1000 ml por embalagem. Alternativa epsilon. Deu para entender, pessoal? Facinho, facinho. Podemos continuar? Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, a unidade de medida de volume mais utilizada nas latas de refrigerante é a onça fluida, FLOZ, que equivale a aproximadamente 2,95 centilitros. Então, vamos anotar isso aqui. Vou botar só FL, tá? É equivalente a 2,95 centilitros. Sabe-se que a centilitro é a centésima parte do litro. Ok. E que a lata de refrigerante usualmente comercializada no Brasil tem 355 ml. Né? Vamos anotar aqui, 355 ml. Vamos transformar o 2... Assim, a medida do volume da lata de refrigerante 355 ml em onça fluida, é o que ele está perguntando, é mais próxima dele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar centilitro para mililitro, certo? Então, centilitro está aqui, mililitro está aqui. Como a unidade está aqui em 2,95, né? Passando para cá, vai ficar 29,5, certo? Então, 29,5 ml é equivalente a 1 onça fluida. Então, X onças fluidas vai equivaler a 355. Deu para entender essa montagem, pessoal? Então, nós temos que X vezes 29,5 é igual a 355. Então, X será 355 dividido por 29,5. Será que a gente pode melhorar essa conta aí? Vamos dividir por 5 todo mundo? Dividindo por 5 vai dar 71. E aqui vai dar 5, sobra 4,9, é isso?
Eu tenho uma ideia melhor. Tem uma ideia melhor. Eu multiplico logo por 10 ali para mim. Não, tem uma ideia melhor. Olha só, 355. Vamos botar esse 29 dividido por 30. É uma aproximação, né? Dá uma olhada nas alternativas ali. Sim. Não precisa fazer conta, não, pessoal. Exato. A alternativa que é 300 dividido por 30. Se fosse 300 dividido por 30, né? Se fosse 300 dividido por... Se fosse 300 dividido por 30, isso aqui dava 10. Que alternativa vocês escolhem? Hein? Então, o que eu quis dizer foi exatamente isso, Alain. Se você pega o né? 295 e multiplica por 10, você já vai ver que é 295, né? É isso que eu estou falando. Sim, sim. E aí, só o fato de você tentar igualar as casas decimais, você já veria a resposta. Então, nesse caso aí, não precisa fazer conta, né? Então, a gente sabe que é próximo de 10, então, como é 355 é maior que 10, a única alternativa próxima é o 12,03. Então, dica direto para fazer a questão agora. Atenção que está sendo perguntado, para não ficar tendo trabalho à toa. Então, assim, o que está sendo perguntado? É mais próximo de quê? Beleza. Então, assim, se eu sei, né, se eu já consegui construir matematicamente coisas que envolvem divisão, multiplicação, olha só, coisas de base, eu tomo boas decisões. Então, aqui é uma questão de tomar boa decisão. E isso faz toda a diferença depois para quando a gente for fazer uma prova. Porque essa boa decisão já me poupou não sei quanto tempo. Só de olhar, eu sei, mais próximo disso. É isso que eu quero saber. Então, quando vai resolver um problema qualquer, eu acho que é bom sempre dar um destaque. O que eu quero saber ali? Você tem que fazer parte do problema. Eu quero saber isso. Beleza. Para tomar a boa decisão para responder aqui. Muita atenção. Por isso que o Léo, a gente toma essa decisão de falar assim, o que você faria? Mas olha só, sabe? Para tomar boas decisões a partir de tudo que a gente já sabe de base. Isso aí. Beleza, vamos lá. Vamos para a próxima. Em 2017, segunda aplicação, em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. Olha lá, de novo. Onça fluida. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28... Aff, Maria. ml. A título de que beleza. A título de simplificação, considere 28 ml. Então, vamos lá. Uma onça fluida, 28 ml. Que é diferente da dos Estados Unidos, é 29,5. Ok. Nessas condições, o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas em centímetro cúbico. Aí vem a transformação, certo? A pergunta é quantos em centímetro cúbico. Então, vamos o que vocês acham? A gente transforma 28 ml para centímetro cúbico, ou a gente acha em mililitro e transforma para centímetro cúbico. Tem essas dois caminhos, entenderam? Bom, eu acho mais fácil transformar 28 ml para centímetro cúbico, certo? Quanto que é? Eu sempre gosto de fazer a tabelinha, Léo, para olhar. Para você ter uma ideia, eu tenho até dificuldade de fazer essas coisas só por... eu faço sempre a tabela. Mas é que a gente tem que lembrar, aqui está é um submúltiplo de litro e aqui é um submúltiplo do metro cúbico, né? Isso, então, faço duas tabelas. Eu comparo. Então, mas a gente já fez essa conta, só quero ver se eles lembram. Ah, tá, então, eu estou falando que eu faço direto isso aí. 1 ml são quantos centímetros cúbicos, pessoal? É um mesmo. Exatamente. Tá?
Qual que é a dose da AstraZeneca? Você lembra? Ih, lembro não. É 0,5 ml, será? Depende, porque tem a dose para criança agora, peraí. Mas a conversão é direta, né? Então é 28 mesmo. Sim, Então, quer dizer, para quem vai fazer vestibular e etc., é prático, né? Você associar ml com centímetro cúbico e litro com decímetro cúbico, tá? Então, aqui é a mesma coisa que 28 centímetros cúbicos. Então, fica direto, tá? Resolvendo o problema, então vamos chamar de x aqui. Então, x é igual a 400 vezes 28. isso mesmo, 0,5. A Pfizer que é menos. Tá bom? Então, vamos fazer essa continha aqui. 28 vezes 4 32, 8, 11, bota 2 zeros, certo? 11 e 200, letra A. É, 30 vezes 400 já serve, exatamente. É isso aí, Luiz. Né? Se a gente arredondasse para 30 vezes 400, Isso aí. a 12, Já teria 3 zeros. Já sabe a noção. Exatamente, João. Já dá a noção de ordem de grandeza ali, ó. E como as respostas te ajudam nesse momento, né? 30 vezes 400 já te ajudaria. Ó, beleza, já sei que é ali. Pfizer 0,3 ml. Então, imagina aquele cubinho do material dourado. A 30% daquele cubinho lá é a sua dose da Pfizer. É legal para a gente ter essa noção, essa comparação. Muito bem. Alguns exames, então em 2015, primeira aplicação, alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior que a habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, uma paciente deveria ingerir um copo de água de 150 mililitros a cada meia hora. Então, 150 mililitros a cada meia hora, durante as 10 horas que antecederiam um exame. Bom, então a gente já sabe que tem que tomar 20, não é isso, povo? Se a cada meia hora, durante 10 horas, já tem que tomar 20 doses, não é isso? 20 doses de 150 ml. A paciente foi a um supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos. Então, tem aí, garrafa 1, 2, 3, 4, 5 e as medidas do mililitro. A paciente decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo, procurando atender a recomendação médica e ainda de modo a consumir todo o líquido das 2 garrafas antes do exame. Qual é o tipo de garrafa escolhida pela paciente? Bom, então, a gente precisa ver quanto que vai dar isso aqui, né? Então, 20 doses de 150 ml é a mesma coisa que 20, é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes 10 vezes 150, certo? Então, 2 vezes o 15 dá 30, 300, mais esse 0 do 10 aqui, 3.000 ml. 3.000 ml é a mesma coisa que 3 litros, não é isso? Qual é a garrafa que você vai escolher? São 2 garrafas, ou pode ser a 4. Certo? Né? 2 garrafas, 3 litros. Beleza, povo? Facinho essa. Muito bem. Só para deixar claro, Léo, que às vezes as pessoas estão achando que estão sentindo falta do cálculo, né? Das grandezas, do cálculo. Calma, porque a gente está falando primeiro dessas relações entre grandezas e essas medidas. Depois a gente vai calcular elas, tá? Direitinho.
área, volume, a gente tem aula preparada para isso, só para vocês entenderem, tá? Mas essa questão da grandeza tem que estar muito consolidada. É assim. Deixa eu ver se tem mais uma grandeza. Ah, vamos passar para a massa, depois, se der tempo. Isso, passa para massa. Depois focado, a gente volta aí. Muito bem. E aí está lá você com seus estudantes, né? Os professores e professoras. E aí você pode perguntar de novo a todos qual é uma boa ideia para se definir um quilo ou uma medida mundial para massa, né? Aí eu vou contar a história da minha aluna do 9º ano. Falou assim, pega um esquilo. Não sei por que ela devia estar com esse esquilo na cabeça. Ela falou, pega um esquilo. Aí eu falei, beleza, vai pegar um esquilo. E quando o esquilo morrer? E o esquilo tem a fase, né? Tem o esquilo bebê, depois o esquilo jovem, o esquilo velho. Qual esquilo você vai pegar? Lá não sei, né? Ok. E aí você começa a questioná-los com relação a como obter uma massa que se possa medir no mundo inteiro. E aí, como é que vocês definiriam um quilo? Aí eu volto de novo, ó, lembrando que medir é comparar. Eu tenho que arrumar alguma coisa que possa ser comparável no mundo inteiro. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, assim, porque essa ideia de ampliar o comércio, ampliar as relações, ela é muito presente desde muito tempo, não é de agora. Então, quando se pensa assim numa medida de massa, assim, caramba, com o que eu posso fazer a comparação no mundo inteiro? Essa é uma pergunta. E aí, o que vocês acham que a massa é comparável no mundo inteiro? Que massa pode ser comparável no mundo inteiro? O Léo só existe no Brasil. Talvez no Japão lá ele possa ser comparável. Mas, assim, eu só estou aqui no Brasil. Então, não é um bom parâmetro de comparação. O que vocês acham que existe na natureza, por exemplo, vou dar um spoiler, que é comparável, ou seja, que pode ser usado como comparação no mundo inteiro? Pode chutar. Boa. Água. A água tem em toda parte do mundo, né? Quer dizer, tirando o deserto lá. Mas a gente consegue água, né? Em várias partes do mundo. A água poderia ser uma boa possibilidade, né? Tá, mas e como seria essa água? Pode ser qualquer água, tipo água do mar ou água do rio. A gente precisa definir que água é essa, concorda? Mas a água foi uma excelente ideia, Alessandra. Então, realmente foi isso mesmo que a humanidade pensou. Água. Agora, essa água tem algumas determinadas características. Ela precisa ter 4 graus centígrados, eu acho, e precisa ser destilada, se eu não me engano. Porque a água do mar, obviamente, tem uma densidade maior do que a água destilada, né? Por causa dos sais, etc. Ok, mas essa água aí, como é que você... O que você faz? Pega uma caneca... Bota essa água onde? Bota no... É água, beleza. Na palma da mão, assim. Vamos comparar com a água. Mas 1 grama vai ser o que de água? 1 grama ou 1 quilo, né? Uma garrafa de Coca-Cola. Como o quilograma é um múltiplo do grama, né? Então vamos pensar no grama. Isso. Então, 1 grama seria quanto de água? A gente tem que colocar em algum lugar que... Coloca num cubo. É uma boa Coloca ideia, no né? cubo, é isso aí, Alessandro. Coloca no cubo, então. Vamos pegar aquele cubo lá, né, daquela imagem, e jogar
Joga a água ali dentro e a gente sabe que tem 1 litro de água, tá? Então, se a gente pegar esse litro de água que nós colocamos, 4 graus Celsius, destilada, e no nível do mar, temos aí o quilo. Todas essas condições é que a gente tem que comparar. Porque muda a pressão, muda uma porção de outras coisas. Então, essa foi escolhida para comparar. Então, 1 litro de água, que é aquilo que cabe dentro de um cubo de aresta 1, né, decímetro, é o que equivale a 1 quilograma. Então, obviamente, 1 grama seria o que cabe dentro de um cubo de 1 centímetro de aresta, né, de 1 centímetro cúbico. Então, no nível do mar. Pronto. Bom, aí o que fizeram, né? Eles devem ter colocado na balança, sei lá, uma balança de 2 pratos. E aí eles criaram um cilindro de um metal, eu não lembro qual é o nome qual é o metal, mas é um metal que não se desfaz com o tempo, né? Porque com o tempo todos os metais eles se desgastam, né? Mesmo que você deixe ele paradinho ali, ele perde alguns miligramas por não sei quantos anos. Então, esse quilo que foi feito com esse material, ele está guardado lá na França. Estava guardado, né? Na França. Deve estar lá como museu agora. E foi reproduzido esse cilindro para todos os países, na verdade, né? E aí, cada país tem o seu cilindrozinho lá para comparar o que é o quilo. E aí definiu-se mundialmente o que é 1 quilo. Tá certo? Aqui, quem faz uso dele é o Inmetro. 1 metro. Exatamente. E aí, a partir disso, constrói as balanças, etc. Né? Balanças de precisão. Ok, mas descobriram exatamente isso, que esse metal aí, eu não sei se é merídio, sei lá o que é, pensar em fazer uma esfera, né? Eu acho até que fizeram a esfera, mas mesmo assim a esfera, ela se desgasta com o tempo, então, em não sei quantos anos, perde-se alguns miligramas, sei lá. E aí veio a ideia genial, há pouco tempo atrás, talvez há menos de 10 anos atrás, definiu-se o quilo a partir da eletrodinâmica. Né? Então, tem uma constante da física, aí quem for físico, aí, se puder ajudar. Tem uma constante da física, da natureza, né? Que é uma constante mesmo. E aí, a partir de uma determinada força eletrostática, né? Definiu-se o quilo a partir daí. E aí não tem perigo de deteriorização do quilo que se tinha lá na França. Tá bom? Então, só para vocês saberem a história das medidas. É muito interessante. Tá bom? Maravilha. Então, temos aí a grama, decigrama, centigrama, miligrama. Né? O que a gente mais usa. Oi. Espera aí, pessoal, rapidinho. Tá, vamos nessa. Pessoal, a origem do grama nos importa por diversos motivos. Primeiro, entender que tudo isso aqui, ó, por que se escolhe a água, essas coisas todas, não é uma questão só porque é melhor, não. Foi melhor porque foi decidido em consenso com outros cientistas de outros lugares. Isso não parece, mas tudo tem a ver com decisões que, obviamente, uma questão mais ampla é política. Agora, vamos lá. Por que a gente tem alguns lugares que não usa grama, né? Assim como, por exemplo, as medidas imperiais ainda continuam existindo. É porque se quer se livrar, ou seja, evitar uma descaracterização do seu próprio povo. Por isso que eles mantêm as medidas imperiais vigentes no seu país. Então, são escolhas também, sabe? Tudo passa por escolhas. É bom que a gente tenha essa noção. Quer continuar, Léo?
Agora, Não. só para, assim, eu fui procurar, era platina e irídio. Irídio. É. Tem a ver com irídio. Então, grama, miligrama e quilo, tá? São os comumente utilizados. Então, a gente já falou sobre isso. Vamos lá para Enem 2019. A bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Então, um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrado diariamente a uma criança de 20 quilos, no período de 5 dias. Então, a gente pode anotar. Então, se cada quilograma você precisa de 500 miligramas do antibiótico, né? Aqui é a massa da criança. Uma criança de 20 quilos. Então, são 20 vezes, né? Esse 500 miligrama por 5 dias. Vezes 5 dias. Ok? Então, vai dar em miligramas, certo? Deixa eu anotar aqui é o 20 quilos. E aqui é os 5 dias. Ok. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 100, 250 e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata desse medicamento, que precisará ser administrado no tratamento evitando a sobra do medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. Então, tá aqui, 1 grama cabe em 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitros, nossa, você viu que eles misturaram um monte de coisa aí, né? Que esses pais deverão comprar Então, vamos pensar nisso aqui. Então, todo mundo entendeu que 1 quilo de massa da criança, você precisa de 500 miligramas do antibiótico. Então, se ela tem 20 quilos, vai precisar de 20 vezes 500 miligramas em 5 dias, certo? Então, essa conta aqui está dando 5 vezes 5, 25. É mais fácil fazer assim. 2 vezes 5 dá 20 vezes 5 dá 100. Vezes 500. É o 5 seguido de 4, 50 mil miligramas. Concordam? Né? 50 mil miligramas. E ele está dizendo que 1 grama é 1 centímetro cúbico. Então, vou passar para cá. 50 mil miligramas. Vamos transformar 50 mil miligramas em gramas. 50 gramas, concordam? Certo? Divide por 1000. Então, 50 gramas. Vai precisar de 50 centímetros cúbicos. E a gente sabe que transformar centímetro cúbico para mililitro é uma passagem direta, certo? 50 ml. Dúvidas, pessoal? Letra B. No dúvidas? Então, isso aí esse é um probleminha que exige algumas transformações aí, né? Tá bom? Ao final, se sobrar tempo, eu vou convidar vocês a perceber como a gente pode escolher uma unidade de medida dentro de uma comunidade nossa. Uma coisa muito legal do Léo, para quem não sabe, tem lá o Matemática em Toda Parte, que uso até nas minhas aulas, que é usar o litro para medir a área.
né? Porque essas coisas mudam. Por exemplo, você não pode pegar uma onça fluida dos Estados Unidos e dizer que ela é padrão. Não, a onça fluida dos Estados Unidos é uma coisa, a onça fluida da Inglaterra é outra. Mesma coisa aqui no Brasil mesmo, para quem não sabe. O alqueire paulista é uma coisa, o alqueire mineiro é outra. Então, essas coisas são muito também por escolhas. Ó, aqui a gente escolhe medir a área por alqueire, e esse alqueire mede tanto. E aí é possível, inclusive, fazer uma transposição de sentidos, Alessandra, acho que é legal. Acho que é legal mostrar agora, Léo. Posso mostrar? Eu tenho aqui separado só o trechinho. Eu vou... Peraí. Eu vou mostrar o trechinho para vocês verem como é que isso... Sentidos de medida. Foi o que eu botei aqui. Compartilhar o áudio. Vamos ver se vocês estão vendo alguma coisa. Vocês estão vendo? Sim ou não? Eu vou botar um trechinho que eu separei. Em alguns lugares do Brasil, os produtores medem suas propriedades fazendo uso curioso de algumas unidades de medida, como o litro, por exemplo. A gente está acostumado a usar essa unidade para medir quantidades de leite, de suco, de água. Mas alguns produtores usam o litro para medir a extensão da terra, ou seja, a área. Para fazer isso, eles enchem de sementes um recipiente de 1 litro, como essa garrafa aqui, e põem 5 ou 6 grãos em cada cova. A área plantada com todas essas sementes é o que eles chamam de 1 litro de terra. Como a medida depende da quantidade de sementes que cada produtor usa por cova e da distância entre cada cova, o litro é uma medida aproximada. Normalmente, 1 litro de sementes de milho corresponde a 600 metros quadrados. Para se ter uma ideia, um campo de futebol tem aproximadamente 18 litros. Tá bom até aqui. É só para vocês terem uma ideia de como é possível produzir sentidos a partir de significados montes que a gente tem sobre medida. Né? Então, é nesse sentido que eu trago essas questões de aprender o que é medir de fato. Legal, legal. Essa série foi gravada em 2012, no final do meu doutorado. Uma loucura, cara. Final do doutorado, gravando a série. E foi lançado em 2013. E são 13 episódios. Cada episódio eu converso com 2 profissionais da área, né? Dependendo do assunto. Nesse caso era matemática na agricultura. Aí foi muito divertido, cara, essa série. Porque eu fui lá para... Eu não lembro exatamente a cidade, mas foi no Rio, aqui, no interior. A gente gravou lá. Muito legal. Então, e como a gente tem noção de como são produzidas as questões do Enem, isso é uma questão, por exemplo, que pode ser trazida para o Enem, dizendo assim, ó, se for colocado assim, nessa distância, essas coisas todas, então isso é uma coisa que pode vir depois virar um texto de questão do Enem, sabe? Porque está falando só da questão do que seria medir. E aí, aproximadamente, aí ele botou lá 600 metros quadrados. Beleza? João, só tem 13 episódios, tá? Quem quiser, só no canal do YouTube. Deixa eu compartilhar. Bota o link aí, Léo. Tem aqui na playlist. Você está apresentando, Léo? Não? Você está apresentando já? Não, né? Ué, acho que sim, cara. Aqui, ó. Matemática em toda a parte 2 HD. Tá. Full HD. Tá? Entendi. Então tem todos. São 13 episódios só. Então deixa eu botar. Bota o link aí depois. Tá bom? Então, cada episódio eu falo sobre um assunto: agricultura, cidade, transporte, fábrica, meio ambiente, zoológico, alimentação, saúde, esporte, brincadeiras, música, comunicação e espaço sideral. Vale a pena. Também acho. Muito bem. Então, voltando aqui à nossa
Nossa próxima grandeza, tempo. E a grandeza tempo é uma grandeza muito legal, né? E de difícil compreensão, né? Porque, se você for reparar, nós temos várias bases com relação ao tempo, né? Se a gente for pensar em segundo, minuto, a gente tem base de 60. 60 segundos dá 1 minuto, 60 minutos dá 1 hora. A hora, nos Estados Unidos, tem de 12 em 12, né? 12 AM, 12 PM. Aqui a gente conta 24. O dia do mês, 30 dias, semana 7, 12 meses do ano, aí vem década, Século, século, milênio. isso aí. Então, o tempo é uma grandeza muito peculiar, Com né? várias medidas. Com várias medidas. Eu tenho a impressão de que começou-se com base de 60 porque parece que o pessoal conseguia contar uns 360 dias, né? Uhum. Próximo de 360 dias no ano. E aí 360 é um número que tem muitos divisores, né? Muitos Uhum. divisores. E aí 60 foi uma base importante aí para várias civilizações, né? Bom, então instrumentos de medidas de tempo. A gente tem ampulheta, tem relógio de sol, tem relógio de água, né? Mais algum que vocês lembram aí? Acho que é isso. E uma curiosidade, assim, a gente fala assim, a base de 60 é importante porque tem o 2, tem o 5, tem o 12 ali como divisores que dão origem a essas medidas que a gente tem hoje, que é usada no tempo. Você vai falar assim, mas a semana tem 7 dias. Hoje. Antigamente não era septima, né? Eram 12. Os nossos trechos, né? Que a gente chamava, hoje a gente chama de semana, mas não era semana. Eram trechos de 12 dias e não 7. Então, mas isso é uma história que depois vocês podem pesquisar aí, que antigamente lá na Europa não se media de 7 em 7 dias esse ciclo, mas sim de 12 em 12 também. Então vamos nessa. Vamos nessa? Vamos lá. Quer que eu faça, Léo? Por 3 Então vamos, não, vai lá. Os tempos gastos por 3 alunos para resolver o mesmo exercício de matemática foram 3,25 minutos, 3,4 minutos e 191 segundos. O tempo gasto a mais em segundo pelo aluno que concluiu por último em relação ao primeiro que finalizou foi igual a. Bom, então, temos que ver quem é o maior número aí, né? 3,25, 3,4. Isso aqui é tudo em minuto. E 191 segundos. Por onde vocês começarem aí? Transformar em segundos ou a gente transforma em minuto? Aqui dá 3 minutos, né? 191 é a mesma coisa que 180 mais 11. Eu acho que é questão de conforto. Eu, por exemplo, ia botar tudo em segundo. Então aqui são 3 minutos e 11 segundos, né? Isso. 11 segundos. 3,25 é menor que 3,4. Ok? Então, o que significa 3 minutos mais 0,4 minutos? Então, 3 minutos mais 0,4 minutos, esse 0,4 a gente precisa, para transformar em segundo, né? Seria 0,4 de 60 segundos, concordam? Que dá o 24 segundos, ok? 24 segundos. Então, nós temos aqui 3 minutos e 24 segundos. 3,25 é a mesma coisa que 3 minutos.
mais 0,25 minuto. 0,25 minuto é a mesma coisa que 0,25 você pode pensar em 25%, que é 1/4 de 60. 1/4 de 60 é metade da metade. 30 segundos, metade de 30, 15 segundos. Né? Então, aqui é 3 minutos e 15 segundos. Bom, então nós percebemos que esse aqui é o menor tempo e esse aqui é o maior tempo. A diferença de segundo é 24 menos 11, certo? 24 segundos menos 11 segundos. Dá o 13. Beleza, beleza, povo? Dúvidas? Vou mudar minha internet. Tô pensando se do outro jeito é mais fácil, né? Transformar em minuto e segundo, poderia ser transformado tudo em segundo. Mas acho que, sei lá, esse 3 aí já elimina grande parte do problema, né? Botar tudo em 3 minutos. A gente só olha para os segundos. Beleza, beleza, pô. Alguma dúvida? Não dúvidas? Então vamos para o próximo. De acordo com as pesquisas recentes, a expectativa de vida do brasileiro subiu 74,6 anos. Em 2012 para 74,6 para 74,9 anos em 2015. Dentre os possíveis fatores para esse aumento estão a melhoria do sistema de saúde, o aumento da renda familiar e a prática de exercícios físicos. Para tornar essa notícia do aumento da expectativa de vida do brasileiro mais expressiva, converteu-se esse aumento para a quantidade de dias. Considere que, para essa conversão, o número de dias cada mês foi fixado em 30. Com base nas informações, que cálculo correspondeu a essa conversão? Então, se a gente avaliar aqui, de 74,3 para 74,9, nós temos um aumento de 0,3 ano. Certo? 0,3 ano. Então, o que é 0,3 ano? Então, vamos dar uma olhada nas alternativas aqui. 0,3 é a mesma coisa que 3 meses? Já está errada essa, certo? Todos concordam? 0,3 ano é igual a 0,3 vezes 365 dias. Parece ok isso aqui, não parece? Ou não? Bom, vamos adiante. 0,3 ano é igual a 0,3 vezes 12 meses. E 3,6 vezes 30 dias. (0,3). Para que chegou nesse 3,6 aí? Vezes 12. É 3,6. Vezes 12 meses. Ele multiplicou aqui, né? Só que é 3,6 vezes 12 meses, e não vezes 30 dias. Não, aí ele ficou. Isso aqui dá 3,6, certo? Isso. É como se fosse 3,6 meses, não é? Meses. Isso. Então, isso é legal, essa questão, porque, olha só, tem uma leitura aí que a gente pode remeter à álgebra, né, que é o sinal ali, os sinais de igual. Quando você tem uma leitura de tudo sinal de igual, quer dizer que tudo é a mesma coisa, né?
Então, realmente, ó, 0,3 vezes um ano é a mesma coisa que 0,3 vezes 12 meses, mas que não é a mesma coisa de 3,6 vezes 30 dias. Mudaram ali a unidade. Isso é Então interessante esse aqui está Oi? errado por causa do 5, né? É, porque eu não sei qual é a conversão, né? Foi Porque isso, ele fixou exatamente. 30, então Isso. são Se 12 fixou... meses vezes 30, Exatamente. 360 dias, né? Isso aí. Então, por isso aqui, esse aqui está fora. É, Ok. isso aí. Parece que a letra C está ok, né? Vamos ver o resto. Não, tá ok? Não, tá ruim. É 3,6 vezes 30 dias, não é. Entendeu? Ué, mas não é 3,6 meses? São 3 meses. Ah, sim. Não, tá Isso. certo. Quer dizer que é a mesma coisa. Isso. Eu tô É. falando e tu me contradiz. É isso mesmo. Que tem meses, isso mesmo. Aí ele transformou para dias. Isso aí. Bom, aqui está errado porque ele transformou 0,3 para 1/3. Isso, pronto. Aí já matou que isso não é verdade. Está errado. Esse aqui, 0,1, aqui está ok. 0,3, 12 meses. Aqui está ok. E aqui o problema É que não é verdade isso. 0,6 mês para Vezes 30, né? Isso aqui que está errado. 0,6 vezes 30 não é 6. Exatamente. 0,6 meses Pronto, era então é a 60, letra C. né? Isso. Então só pode ser letra C. Beleza, galera? Essa questão, eu até vou reclassificar ali junto com o Léo. Eu não achei fácil, não. É fácil o entendimento dela. A resposta é porque você tem que testar todas elas. É muito difícil até. É Se verdade. você... É médio, né? Vamos dizer assim. Sim. Entendeu? É uma questão média, não é uma questão facinha, não. É fácil de entendimento, mas, infelizmente, você tem que conferir todas as respostas. Exatamente. Bom, vamos para a próxima. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa consome 0,08 metro cúbico de água. Então, vamos já escrever aqui, ó, uma pessoa 0,08 metro cúbico. Como são 10 pessoas, isso aqui é multiplicado por 10, então é 0,8 metro cúbico. Certo? Em 20 dias, isso aqui é em um dia. Então, em 20 dias... Tranquilo? Tranquilo até aqui, galera? Que, assim, essas relações... Está bem, pessoal? Meu filho é autista, não verbal, né? Às vezes ele tem crise, assim, né? E aí é difícil. Ok. Então, em 20 dias serão 20 vezes 0,8 metro cúbico. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litro do reservatório deve ser. Então, vocês conseguiram perceber que essa daqui é a quantidade mínima? Então, vamos de novo. Uma pessoa é 0,08 metro cúbico. 10 pessoas, multiplicar isso aqui por 10, certo? É 0,8 metro cúbico. Isso para um dia, né? Está dizendo aqui, ó, diariamente. Então, em 20 dias é multiplicar esse resultado por 20, ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que 16. Sim. 16 metros cúbicos. Aí agora vem a resposta, né? E aí a pergunta é em litros. Isso.
Então, a gente já sabe que 1 metro cúbico são 1.000 decímetros cúbicos. Então, vai dar 16.000 decímetros cúbicos. Vamos só botar aqui para lembrar. Então, decímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, né? Então, somar daqui para cá e multiplicar por 1.000, 16.000. E a gente sabe que a conversão de decímetro para litro é direta, ou seja, 16.000 litros. Beleza, beleza, povo? Então, letra E, 16.000 litros. E aí o legal é que, assim, se vocês quiserem também fazer... Beleza, Lucimar, obrigado. Obrigado, Mohamed. A gente vai fazer essa questão fazendo junto. É uma caixa d'água em forma de um paralelepípedo retângulo reto. Então, isso aqui é uma coisa, né, que a gente ainda não estudou ainda direito, mas essa forma aqui importa, né? Paralelepípedo retângulo reto. Então, primeiro, saber o que é um paralelepípedo retângulo, né? E aí reto, né? Então, eu vou botar ele mais ou menos assim, onde todos os ângulos estão retos. Beleza? Eu vou botar ele mais ou menos assim. Tem 4 metros de comprimento, 3 de largura, 2 metros de altura. Então, eu gosto muito de resolver todo e qualquer problema, eu tento desenhar tudo o que está acontecendo. Esse aqui, então, mais especificamente, que envolve uma forma geométrica. Nessa operação, né, a caixa precisará ser esvaziada em 20 minutos. Então, eu tenho que esvaziar todo esse conteúdo vazio em 20 minutos. Eu estou anotando tudo. No máximo. A retirada da água será feita com o auxílio de uma bomba de vazão constante, em que vazão é o quê? É o volume do líquido que passa pela bomba por uma unidade de tempo. Então, é o volume pelo tempo. Isso aqui é vazão. Ok. Então, já sei que tem que escoar um volume por uma unidade de tempo. A vazão mínima em litro por segundo que essa bomba deverá ter para que a caixa seja esvaziada no tempo estipulado é de... Então, eu tenho que saber essa relação aqui, ó. Para quê? Para que fique vazio em 20 minutos. Então, eu só preciso saber quanto cabe aqui dentro, em litros, e depois fazer a conta. Qual é a primeira ideia? Ou eu transformo tudo isso aqui em decímetro cúbico, ou eu faço essa conta toda, né, do caso do volume, e depois passo para decímetro cúbico. A gente não falou ainda de cálculo, né, do volume, mas já dá para usar o que a gente já usou para o cubo, que o volume é o quanto de cubo que cabe aqui dentro. E se eu botar uma porção de cubinhos aqui, eu tenho noção de que vão caber 4 assim, 3 assim e 2 assim, e aí tem vários desses aqui, certo? Ou seja, eu vou completar eles todinhos. Então, o volume é 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24 metros cúbicos. O quanto isso aqui equivale em litros? Então, ó, vamos lá. Eu sei que metro cúbico está aqui, e decímetro cúbico, que é o que eu quero, né, porque equivale a litro, está aqui. Eu tenho aqui, ó, 24 metros cúbicos. Quantos zeros eu tenho que colocar aqui? Vamos lá, escorregar. Se está indo de 3 em 3, quantos litros são? Ajuda aí. Quantos litros são? Pode falar. Um de cada vez, hein? Você tem pressa. Né? Isso, Alessandra. 24 mil. Porque eu tenho que, como eu falei para vocês, assim, eu coloco na unidade que eu quero e escorrego. Escorrego é um termo horroroso, mas assim, multiplico por 1000, porque aqui está na dimensão de 10 ao cubo, né? Na ordem de grandeza de 10 ao cubo. Então, é 24 mil litros. Beleza. Então, eu tenho que escoar 24 mil litros em 20 minutos. Bom, gente, é só uma relação direta entre 24 mil e 20 minutos. E agora? Aqui, ó, detalhe, por segundo. Então, aqui, eu não poderia fazer direto, né? Porque isso aqui me dá um... Então, vamos passar isso aqui para a unidade que ele quer. Muita atenção à pergunta. Ele quer em litro por segundo. Litro já descobriu. 20 minutos em segundo é 20 vezes 60. Isso, 1.200 segundos. Ok, aí. Beleza.
1.200. Então, eu tenho que esvaziar tudo isso aqui em 1.200 segundos. Quando você coloca 24.000 dividido por 1.200, o que eu tenho é o volume, né, em litros por segundo. Beleza. Eu vou aqui, ó. E agora deu 24. Dá 2. Isso aqui dá 20 litros por segundo. Tranquilamente. Letra E. Foi? É como a gente chama a razão, né? Porque assim, a vazão é o volume por unidade de tempo, que é o que a gente encara isso como uma razão realmente, que é a comparação entre duas coisas. Tudo bem, gente? O único detalhe aqui foi a gente saber calcular volume de algo que não é um cubo. Mas eu acho que pelo cubo deu para entender. Já que eu sei o que é medir, né? Eu nem precisava dizer que a fórmula era multiplicar os 3. Era quantos cubos cabem ali. Por dedução, sabe que é só multiplicar os valores das distâncias, né, dos comprimentos das suas medidas. Léo, quiser terminar aí, dar o aval final. Beleza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E aí, semana que vem estamos de volta. Bom final de semana a todos e todas. Vou postar essa aula talvez terça-feira, tá bom? Beijo, beijo. Vamos nessa. Até. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Já parou a gravação, Fábio? Tá sem áudio. Vou parar agora.